vitoriosos. Ano que nós estamos, nosso tema principal vai ser esse, ano dos vitoriosos. Em Salmos 91, versículo de número 1, no verso de número 2, a palavra de Deus vai nos detalhar algumas coisas que eu queria compartilhar com a igreja nesse tempo, o livro do número de Salmos 91. Sempre que Deus permitir que eu pregue no domingo, enquanto eu não terminar o 91, não saio do 91. Com certeza vai ter outras pessoas que vão passar no meio. Isso não quer dizer que eu vou ter que parar de pregar 91, mas depois eu continuo com Salmos 91. O ano de vitoriosos está implicando dizer que é toda a tua família, todos os teus filhos, a tua vida financeira, a tua vida emocional, a tua vida psicológica, sentido psicológico, os teus projetos, a maneira de viver tem que se mostrar para os homens, mostrar ao redor como Deus é vitorioso na tua vida. Comment l'Éternel est victorieux dans nos vies. C'est là que moi je vais m'asseoir cette année. Mais si là on avait fait la lecture dans le psaume 91, j'ai trouvé une chose très intéressante pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Mon lieu préféré, meu lugar preferido. Em Salmos 91, ela vai começar o seguinte: aquele. A primeira coisa que aparece no Salmos 91 é aquele. Presta atenção e olha na tua Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra aquele é um pronome demonstrativo. On va retourner un peu dans la langue portuguesa, a disciplina da língua portuguesa. Salmo 91 vai dizer aquele, dando-nos a ideia de o pronome demonstrativo, em que alguém está a apontar para alguém. Eu usaria a imagem de uma terceira pessoa que está a apontar para mim e para você, me direcionando para alguém. Não sei se você está a entender, mas vou tentar ser um pouquinho mais demonstrativo no sentido que eu estou colocando. É como se fosse uma terceira pessoa que você não conhece, que vamos detalhar já daqui a pouco, aponta para você e ao mesmo tempo te diz para outra pessoa. Estamos na personalidade de três se manifestam nesse lugar. Estamos na imagem de três entidades colocadas aqui, em que uma está olhando para mim e para você, e que está a apontar para outra pessoa. Ele demonstra que você e eu temos que ir para uma pessoa. Temos que correr para uma pessoa. Temos que nos esconder para uma pessoa. Temos que nos abrigar em uma pessoa. É como se fosse, toca o alarme na cidade de Toulouse, que está tendo um ataque. E esse alarme que toca, as entidades policiais, as autoridades, vão ser os agentes que vão mostrar para a população o lugar onde tem que se abrigar. A Bíblia está dizendo, aquele que habita no esconderijo. Alguém aponta para a igreja, alguém aponta para Deus, alguém chamado Deus, aponta para a igreja dizendo o seguinte: olha, vocês que são aqueles que eu estou a vos indicar, precisam entender que existe um lugar de habitação. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você nesse versículo é que Deus, para além de apontar o dedo para mim e para você, já vem indicar uma coisa interessante para esse ano. Deus se importa com você. Não sei se você não entendeu. O fato de Deus dizer aquele, que é você e eu, já indica, implicando uma importância imensa de Deus
para a sua humanidade, para a sua igreja, para o seu povo, para quem aquele ele próprio proveu manifestar a sua graça. Ou seja, nos lugares aonde você se subjuga, nos lugares aonde eu me subjugo, nos lugares aonde eu me critico, no lugar aonde os homens me criticam, nos lugares aonde eu não avanço e eu começo a me autoflagelar porque não consigo avançar, nos lugares aonde os homens vejam que eu sou um derrotado, nos lugares aonde as pessoas vejam que eu ou você ou a família não vamos avançar, Deus vem para mim e para você dizendo: olha, eu dou importância em você, porque Deus não aponta o dedo dele para ninguém se essa pessoa não for alguém. Repito, Deus não aponta o dedo dele para ninguém se essa pessoa não for alguém. Se Deus aponta o dedo dele para ti, é porque Deus tem algo interessante para fazer na sua vida. Quer ver uma coisa interessante? A Bíblia diz a história de Moisés. Você sabe que Moisés matou um homem, porque você já leu a Bíblia. E Moisés no deserto, com a carga, o pensamento dentro dele, com as injúrias dentro dele, com todo tipo de coisas ruins dentro dele, com aquela preocupação que o sangue que eu verti de alguém. A Bíblia diz que Deus aparece para Moisés como alguém que está lhe dizendo: Moisés, aquele que se esconde em algum lugar, que nós vamos chegar lá, não quero adiantar a pregação, aquele que se esconde em mim vai conseguir vencer todos os obstáculos que nós vamos falar ao longo do tempo das pregações. Ou seja, Moisés, apesar de ser um assassino, recebe um apontamento de Deus, um apontar de Deus que demonstra para Moisés que você é importante para mim, apesar do homem assassino que você é. Temos uma história semelhante na Bíblia, chamada de Davi. Conhece a história de Davi? Mas vamos pular a história de Davi. Tem uma outra pessoa importante no Novo Testamento, chamado Paulo. Conhece a história de Paulo? Quem era Paulo? Quantas pessoas o Paulo matou? Quantas pessoas o Paulo injuriou? Quantas famílias, crianças o Paulo colocou na prisão? Mas em Atos capítulo 9, Deus vai apontar o dedo dele para Paulo. Estou querendo dizer que esse ano, a primeira coisa que você precisa entender na primeira pregação do primeiro ano é essa palavra que eu estou deixando para vocês, que você é uma pessoa importante. Se você quer entender que esse ano é um ano de vitória, primeira coisa que você tem que se tratar: eu sou importante. Não importa se não der certo alguma coisa, ou não deixa de ter importância na presença de Deus. É a mesma coisa que se você pegasse numa nota de 100 euros, você pode lhe rasgar aí no meio. Ainda bem que aqui na França não rejeitam dinheiro rasgado. Você lhe rasga, mas se você for no banco vão aceitar, porque sabem o valor da nota de 100. Se tiver um pouquinho rasgado, vão aceitar, porque sabem o valor da nota de 100. Mesmo se você lhe molhou, lhe levou lá, mas sabe o valor da nota de 100. Mesmo se você lhe esmagar, sabe o valor. Mesmo se você lhe sujar, sabe o valor. Ou seja, estou dizendo para alguém hoje, para você entender que o ano é um ano de vitória, a primeira coisa que você precisa fazer na tua vida, começa a se dar importância. Não deixa que palavras dos homens eliminem a luz que Deus colocou de importância em você. Não deixa que as ações dos homens tirem a importância de Deus que colocou em ti. Deus aponta o dedo para você te dizendo no ano de 2026, aquele que eu estou a demonstrar, você, a tua casa, os teus filhos, os teus projetos, tratem-se como pessoas importantes. Sabemos que não está sendo fácil para muitos de nós. Sabemos que não está sendo fácil e nunca foi fácil. Mas hoje Deus tem nos feito graça para nos fazer entender nessa manhã. Vocês são importantes diante dos meus olhos. Apesar, independente do que acontece, vocês são importantes. A segunda coisa que Deus veio falar para mim: habitação. Você sabia que habitação é um lugar? Por isso que você tem uma casa. Onde é que você habita? Eu habito em Presença de Tux, ou Martin de Tux, na casa número 12, seja lá qual for, ou Ampalô, rua, não sei lá o que, já esqueci aquela rua, e você dá o nome do apartamento. Ou seja, quando você dá aquele detalhe, você está a identificar aonde você habita.
você está a se identificar e está a se dar a localização geográfica aonde a pessoa for te procurar te encontra. A Bíblia está dizendo, a primeira pessoa, Deus aponta para mim e para você. Te dá importância e te diz o seguinte, olha, aquele que precisa morar. A segunda coisa que eu quero que você leva com importância no dia de hoje, para o ano de vitória e para o ano de vitorioso, é saber que existe uma habitação para o povo de Deus. Existe um lugar onde o povo de Deus tem que dormir. Existe um lugar onde o povo de Deus tem que acordar. Existe um lugar onde o povo de Deus tem que andar. Existe um lugar onde o povo de Deus tem que comer. Existe um lugar onde o povo de Deus tem que chorar. Existe um lugar onde o povo de Deus tem que se alegrar. Existe um lugar onde o povo de Deus tem que receber e dar. Existe um lugar. Exatamente onde a Bíblia está nos levando para nos indicar qual lugar. Aquele que está em perigo. Existe um lugar aonde tens que ir, aonde eu tenho que ir, aonde temos que ir. Deixa eu te dizer que talvez o ano de 2026 pode ser um ano que muitos de nós vamos sendo perseguidos como nunca antes. Mas entenda uma coisa, você tem importância e você tem um lugar para onde você tem que chegar. Você tem um lugar onde tem que se achegar. Um lugar onde você não deveria nunca ter saído. E um lugar onde eu nunca na vida deveria ter saído. Eu não estou dizendo saído na carne do jeito que eu nasci. Eu estou dizendo saído antes de eu ter nascido. Porque você não é uma obra de mamãe e papá que te planejaram, você veio, não. Você é uma obra que já existia no céu antes de você vier entre o teu pai e a tua mãe. O lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído é lá nos céus, no seu trono, na sua glória, na sua graça. É lá no lugar da nossa habitação. E é lá onde essa pessoa está nos dizendo, ei, existe um lugar, aquele que habita, aquele que mora, aquele que fica, aquele que está em Deus, aquele que eu estou apontando em Deus dizendo para ele, o mundo é um mundo perigoso, o mundo é um mundo de injúrias, o mundo é um mundo de pecadores, o mundo é um mundo de muitas falhas, o mundo é um mundo de feitiçaria, o mundo é um mundo de homens preguiçosos que vão perseguir a tua vida, perseguir a tua casa. Mas entenda uma coisa, aquele que se habita, ou aquele que vai habitar-se no esconderijo, ela aponta na terceira coisa, é a talvez dar o passo para o ano de vitoriosos, tanto quanto para mim mesmo, como Deus estava a me ministrar. Ontem quando eu cheguei em casa, peguei no caderno, comecei a escrever. Eu a escrever, a minha esposa entrou e o menino querendo atrapalhar, faz isso, faz aquilo. A minha esposa pediu para ele fazer uma coisa, eu disse, olha, por favor, não tem como, senão vai me fugir de repente. Porque Deus me deu no caminho todos esses detalhes que eu estou a contar com vocês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a terceira coisa, esconderijo. Do mesmo jeito que você dá a direção da tua casa, porque é o lugar que você habita, Deus está te dando a direção aonde você tem que se esconder. Aquele, agora vamos entrar em detalhes. Aquele Deus que aponta para você como aquela pessoa que precisa de um lugar. Te aponta um lugar e te diz, vai no esconderijo. Que esconderijo é esse? Deus ele próprio vai dizer o seguinte na humanidade. Gênesis capítulo 3, quando Deus cria Adão e Eva no capítulo 2. No capítulo 3 detalha como Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva, onde é que eles se encontravam? No esconderijo de Deus. Aí você vai falar para mim, mas espera aí, como é que eles se encontravam no esconderijo de Deus? Se encontravam na presença de Deus. O esconderijo é a presença do Senhor. Esconderijo é a glória do Senhor. Esconderijo é debaixo da mão do poderoso. Esconderijo é debaixo da direção do Espírito do Senhor. Esconderijo é no lugar, na habitação do jardim do Éden, que é a presença de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus colocou Adão naquele lugar do esconderijo, mas infelizmente o pecado entrou. Adão saiu desse esconderijo. Quando Adão saiu desse lugar, porque Deus o tirou desse lugar por causa do pecado, a Bíblia vai nos dizer que Adão virou alvo do mundo das trevas, como eu e a minha família viramos. Lá vem Salmos 51 dizendo, em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado te nasceu a tua mãe. O pecado começa a atrair abutres, começa a atrair insetos, começa a atrair demônios, começa a atrair homens,
para fazerem mal na tua vida, para fazerem mal na minha vida. Não tinha ninguém para salvar ninguém. Minha mãe não poderia me salvar, teu pai não poderia te salvar, você próprio, eu próprio não poderia me salvar. Aí aparece Deus, vai dizer o seguinte: ei, tem uma forma de se salvar, tem um abrigo para ir, aquele que habita em Cristo Jesus, que é o vosso esconderijo. A Bíblia está dizendo para mim e para você: ei, Deus está me dando um endereço para o ano de 2026, o ano de vitoriosos. Só vai vencer quem ficar no esconderijo. Jesus Cristo de Nazaré. Se eu sair do esconderijo, pecado me derrota. Se eu sair do esconderijo, as tristezas vão me derrotar. Se eu sair do esconderijo, a minha carne vai me derrotar. Se eu sair do esconderijo, os homens que metem armadilhas no caminho para mim e para você vão me derrotar. Se eu sair do esconderijo, o meu dinheiro vai me derrotar. Se eu sair do esconderijo, o meu próprio orgulho vai me derrotar. A Bíblia está dizendo: ei, aquele que habita no esconderijo, aquele que corre no esconderijo, aquele que fica no esconderijo, aquele que mora no esconderijo, aquele que se assenta no esconderijo. Vem a terceira coisa dizendo, não, antes da terceira coisa, aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo. Aquele que está no alto, aquele que está no seu sublime trono, aquele que Isaías capítulo 6, versículo 6 vai nos dizer: eu vi. Quando eu vi ele, eu tremi, fiquei com medo, quase que morrendo, sem saber o que fazer. A Bíblia está nos dizer que quando ele não sabia o que fazer, a voz de Deus vai soar, a voz de Deus vai falar, a voz de Deus vai o tocar, a voz de Deus vai o direcionar. Ou seja, o esconderijo tem um lugar onde nós possamos nos encontrar, tem um lugar onde nós possamos nos conectar, tem um lugar onde nós possamos nos bluetoothar. Vou usar a linguagem do Bluetooth. Tem um lugar onde nós podemos nos arpar, do jeito que queremos fazer aquelas transferências por não ser airdrop. É um lugar de conexão, um lugar de se conectar com Deus. No esconderijo é um lugar em que você entra lá. Ei, entenda uma coisa, s'il te plaît. É un lugar là où tu entres, ton chair ne veut même pas rester. C'est un endroit qui tu sais que tu veux prier, mais tu sens ton corps lourd. Parole ne sort pas. Comme ton corps ne veut pas laisser que la parole sorte. Mais quand tu commences avec Lembunayo, quand tu as preguiça, começas a falar devagar com Deus. Tu commences à parler doucement, tu commences à chanter, toi-même tu commences à sentir que l'Esprit de Dieu commence à prendre la place dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Là où le moment que tu ne veux pas parler, tu commences à crier, tu commences à taper la main, tu commences à taper ton pied, tu commences à sentir la présence de Dieu. À des coups, tu commences à sentir que le ciel s'ouvre et la direction de l'Esprit de Dieu vient et parle directement à ton âme, à ton esprit, te donne une chose nouvelle et tu reçois cette chose nouvelle et tu comprends la grâce de Dieu, la présence de Dieu, la main glorieuse de Dieu. Dieu vem a moi pour te dire: ei, no abrigo do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, é ficar presente com o nome de Jesus Cristo toda hora da sua vida. Não importa o que os homens tiram em você, não importa o que os homens roubem de você, não importa o que os homens queiram anular de você, mas se tem uma coisa que os homens não podem fazer de você, é te tirar no nome de Jesus Cristo, é te anular a palavra de Jesus Cristo, é anular o poder de Jesus Cristo, é anular o esconderijo. Sabe o que acontece nesse esconderijo? Quando você está lá, Satanás nem entra. Nesse esconderijo, quando você está lá, Satanás nem tenta ir, nem pensa em ir. O melhor lugar de ir, reste lá, dans la présence de Dieu. Reste lá, dans la main de l'Éternel. Oh, ano de 2026, permaneça na presença de Cristo Jesus. Permaneça na presença de Cristo Jesus. Eu não sei o que vai acontecer no meu ano. Você não sabe o que vai acontecer na tua família esse ano.
Só Deus sabe. Mas Deus vem para mim para te dizer: queres vencer o que vai acontecer? Seja grave ou não grave, pequeno ou grande. Queres vencer? Permaneça no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Altíssimo. Ou seja, permaneça no esconderijo do Altíssimo. Daquele que ninguém enfrenta. Daquele que ninguém encara. Daquele que ninguém fala, não, vou tentar. Daquele que ninguém, que todo mundo quando lhe dizem, tenta ainda você. Ele vai olhar na pessoa que vai lhe tentar, vai dizer, você quer que eu vá lá se suicidar? Permaneça no esconderijo do Altíssimo. Permaneça na presença de Deus. Coloca a tua família, a tua casa sobre a graça e o poder desse Deus. Existe uma coisa interessante. Se você já assistiu um filme, vou dar esse exemplo, ou talvez um jogo de futebol da tua equipe preferida, você sabe que aquele jogo, o resultado final é esse. Mas você sabe que no começo do jogo vocês começaram a perder. No primeiro dia, como é que você se sente quando marcaram os primeiros gols? Você se sente triste? Eu me sinto triste, porque a minha equipe está perdendo. Podem marcar 3, 4 gols. Vou dar exemplo do Cani em Angola. Angola Mali. Ah, maldito jogo. A Angola estava a ganhar 4-0. Aquilo era festa na nação inteira angolana. Festa é mamá de fete. Nosso presidente e a primeira dama, a antiga primeira dama, vocês viam o estádio gritava, o estádio mexia. O povo angolano gritava, o povo angolano pulava de alegria. Faltava 12 minutos para acabar o jogo. 4-0, faltando 12 minutos para acabar o jogo. Sabe o que acontece em 12 minutos? Nos marcaram o primeiro golo, 4-1, ainda estávamos alegres. Embora 4, nós vamos ganhar. Faltavam 8 minutos para acabar o jogo, mas ele foi e meteu 2 golos. Nós falamos, não, só falta mais 6 minutos para o jogo acabar. Não te importa, vai passar. Não demorou muito, naqueles 6 aí, marcaram mais um. Nós começamos já a ficar com o coração, apertado. Nós falamos, não, vamos segurar, segura. Todo jogador angolano desceu na retaguarda. Todo mundo, não tinha nenhum ponta de lança. Falamos, aqui não vai entrar mais golo. Chegou até nos 90 minutos. Abençoado do árbitro. Deu 3 minutos. Nós falamos, não tem problema, vamos segurar. Naqueles 3 minutos passaram 2 minutos. No 1 minuto para acabar o jogo. Traoré, jogador do Barcelona, pegou a bola. Não sei se ele fez como, passou no meio dos 11. Marcou 4 gols. Olha, a maior derrota, foi empate. Mas o povo angolano se sentiu tão derrotado por causa daquele 4-0 que acabou terminando 4-4. Por que eu trouxe esse exemplo para você? Porque se hoje você voltar aquele jogo, está no YouTube, e você assistir aquele jogo, você não vai chorar. Nós choramos. Porque já sabe o final do jogo. Você já sabe, não, daqui a 9 minutos, 12 minutos, ele vai marcar o outro. Daqui a 8 vão marcar o outro. Você já sabe, então você não vai chorar mais. Porque você já sabe o final do jogo. Deus está dizendo para mim e para você, ei, e quanto mais a tua vida no esconderijo do Altíssimo, que você já sabe o final da história. Tá a chorar por quê? Vai se desesperar por quê? Vai arrancar os teus cabelos por quê? Vai se desesperar por quê? Vais procurar família, soluções em outro lugar por quê? Vais procurar feitiçaria por quê? Se você já sabe que o final do jogo que você está é vitória. É vitória. E é o reino do céu te esperando. Então não tem por que você se desesperar com esse jogo. Porque você já sabe que o teu final sairás como vencedor. Amém. Deus está dizendo para mim e para você como se fosse esse jogo. Considera ela que você já é vitorioso. Aí a Bíblia continua dizendo para mim e para você. Versículo de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A terceira coisa que eu queria falar com vocês. A sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente o quê? Descansará. Repousará. Se abrigará. A nega turba na França. E vai se relaxer.
vai sentar no sofá, vai se sentir aconchegado, vai se sentir tranquilo, vai se sentir bem, vai se sentir uau, estou em paz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Mas uma coisa me chamou a atenção: de onde vai vir a sombra? De onde vai vir a sombra? Eu fui pesquisar biologicamente falando. Não existe sombra se não houver luz. Não sei se você não entendeu. Olha o que a revelação da palavra de Deus está trazendo para mim e para você. Não existe sombra se não houver luz. Aonde tem luz, automaticamente quando a luz vai bater num obstáculo, a luz vai criar uma sombra. Pode ser uma sombra um pouquinho fraca, como aqui onde tem muita luz. Vocês conseguem perceber minha sombra um pouquinho fraca? Mas se a luz vier em frente de mim, a sombra que vai estar a minha retaguarda, ela vai ser muito forte. Ou seja, Deus está nos dando uma linguagem tão poderosa nessa linguagem de sombra. Ele está dizendo, aquela pessoa que vai se esconder nele, ele vai descansar na sombra. Mas para descansar nessa sombra, necessariamente que tinha que ter alguém em frente para criar a sombra. E esse alguém em frente para criar a sombra, automaticamente a luz tem que bater nessa pessoa, e nessa pessoa cria a sombra, e nessa sombra você foge e se abriga, e se esconde, e ficas lá. Sabe o que a Bíblia está nos dizer? Gênesis capítulo 1, Deus vai dizer, haja luz. Mas quando Deus disse haja luz, não havia sol, não havia lua, não havia estrela. Que luz era essa? Que luz era essa? É a luz do próprio Deus que brilha no universo para mostrar aos homens que agora existe um lugar de luz. Apocalipse capítulo 22 vai dizendo, o próprio Deus vai ser a luz deles, porque não vai ter dia, não vai ter noite. Ou seja, Deus colocou a luz, mas para ter sombra, alguém precisava passar à frente de mim para criar a sombra. A luz de Deus poderia me fulminar, poderia me matar, porque é muito forte, muito mais forte que o sol. Se é por essa razão, nós precisamos do Onipotente, precisamos de Deus poderoso que prepara o esconderijo com uma rocha. E Êxodo capítulo 23 dizendo, pega Moisés, coloca ela dentro da rocha, dizendo, Moisés, se você me vê, a minha luz, a minha glória, o meu poder vai te matar, mas essa rocha que vai criar sombra, vai te guardar para você ver a metade da minha glória. Deus está dizendo para mim e para você restar, ficar na sombra do Onipotente, foi necessário que o Filho dele, chamado Cristo Jesus, passasse à frente de mim e de você, cobrisse os meus pecados, cobrisse as minhas falhas, cobrisse as tuas falhas, criasse uma sombra, e nessa sombra você se abriga. Ou seja, Deus brilha a luz, Cristo é a pessoa que aparece à frente, e essa pessoa que aparece à frente cria a sombra, e a sombra me diz o seguinte, vem, descansa com a tua família, vem, descansa com teus filhos, vem, descansa com teu dinheiro, vem, descansa com teu projeto, vem, descansa com tudo que é teu. Não saia da sombra do Onipotente, fica na sombra do Onipotente, porque o nosso intercessor passou à frente da igreja, ele intercede pela igreja. Ele ora pela igreja, ele sustenta a igreja, ele capacita a igreja. Ano de 2026, ano de vitorioso, para quem ficar na sombra do Onipotente, para quem ficar na sombra do Eterno, para quem ficar no esconderijo do Eterno, para quem sentar no esconderijo do Eterno. Deus está vindo para mim e para você para te dizer, ei, infelizmente, existem muitas pessoas que correm outras sombras. Esse ano, entenda uma coisa, no lugares onde muita gente está correndo para procurar sombra de feitiçaria para ter proteção, Deus está te mostrando uma sombra que você não precisa ir buscar um outro, fica nela. Em muitos lugares onde famílias estão a recorrer em outras sombras, Deus está te dizendo e me dizendo, ei, fica nessa sombra. É outro lugar onde muita gente vai ir, vai reclamar, vai procurar proteção em outras casas, vai procurar proteção em outros nomes. Deus vem para mim te dizendo, ei, fica nessa sombra.
aonde muita gente não vai saber o que fazer, aonde muita gente vai ter limitações, aonde muita gente vai procurar outros meios, outras formas. Deus está dizendo para mim: ei, fica nessa sombra, a sombra do onipotente. Algo interessante é que a Bíblia não colocou onipresente nem onisciente, a Bíblia colocou onipotente, aquele que tem todo o poder. Fica na sombra daquele que comanda todo o poder, fica na sombra daquele que controla todo o poder, fica na sombra daquele que manda, daquele que comanda, daquele que direciona, daquele que levanta e daquele que abate, daquele que institui rei e daquele que anula rei, daquele que pega alguém nas ovelhas malhadas, pessoa que foi esquecido, para dizer o seguinte: eu lhe levanto para ser o rei de Israel. Deus está dizendo: se você continuar na sombra do onipotente, grande coisa nós veremos, grandes coisas experimentaremos. O ano de 2026, ei, queres ver grandes coisas na tua vida? Fica na sombra do onipotente, coma na sombra do onipotente, trabalhe na sombra do onipotente, se assenta na sombra do onipotente e não saia dela de jeito nenhum, em nome de Jesus Cristo. Na sombra do onipotente é o lugar onde o povo de Deus precisa se chegar a toda hora. É o lugar onde o povo de Deus precisa se chegar a todo momento. É o lugar onde o povo de Deus precisa buscar e buscar. Eu sei que muitas das vezes existem situações em que você vê, parece que não, preciso de mais proteção. Não estou dizendo que pagar seguro é mau, pagar seguro é bom, muito bom. Eu digo isso porque eu conduzia o carro do nosso pastor lá no Brasil. Era um Fiat, já não lembro mais, Fiat, não sei lá o que. Era tão antigo que ele já queria vender aquele Fiat. Só estavam a lhe dar 8 mil a 7 mil, 6 mil em todas essas listas que ele foi para vender. Só estavam a lhe dar esse preço. Uma certa vez, não digo hoje azar, mas digo hoje graças a Deus porque aconteceu aquele acidente. Nós parados no sinal vermelho, veio alguém, não sei se estava vindo de onde, se ficou distraído como no volante, bateu atrás do carro. Eu tive que passar, infelizmente bati com a cabeça naquele negócio ali que fica detrás da cadeira. A cabeça doeu, enfim, mas o carro ficou mais machucado. Aí o pastor entrou em desespero. E agora? O carro que já estava a me dar 8 mil. Bateram mais nele. Vamos fazer então mais como com esse carro? Procuramos a seguradora, o moço também tinha seguro. O moço tinha um bom seguro. Pagava um bom seguro. Ele era um dos treinadores dos times de Corinthians. Aquela do Brasil que vocês conhecem. Tinha muito dinheiro aquele moço. Aí, era um dos técnicos médicos, me lembro agora. Não treinador, mas técnico médico. Ele veio e disse, não, vamos na nossa seguradora, vamos resolver todo o problema. Fomos na seguradora, falaram, vamos endireitar o carro. Vamos renovar o carro. Olharam o estado do carro e olharam o preço que eles iam gastar para renovar. Disseram, não vamos renovar. Você nos dá o carro e nós vamos vos dar dinheiro. Meu pastor entrou em desespero, viu? Vamos dar dinheiro bocado, porque o carro batido, enfim, vamos dar bocado. Disseram, não, vamos fazer o cálculo de um carro novo atual, do mesmo modelo, que nós vamos te dar em mão. No lugar onde estavam para lhe dar 7 mil, 8 mil, 6 mil, lhe deram 12 mil. Olha, pagar seguro é bom. Eu não estou dizendo que pagar seguro é ruim. Temos que pagar nossos seguros de vida. Mas se tem uma coisa que nós mais temos que pagar, é o preço de nos assegurarmos na presença de Jesus Cristo. É o preço de restarmos, de continuarmos na presença de Deus. É o preço de continuarmos na busca da presença do Rei. É o preço de toda hora nos corrermos em Deus e começarmos a falar com Ele. Começarmos a orar, começarmos a buscar. Esse ano é um ano que eu vou te suplicar uma coisa. Ore como nunca você orou. Jejua como você nunca jejuou. Se consagre como nunca se consagraste. Olha, esse ano, se tem alguma coisa que você precisa resolver a partir de agora, para que o ano não seja um ano de derrota, de cheque, resolva ele a partir de agora, para que lá na frente, e tudo que quando vier até 2000,
e até o ano de 2026, de dezembro, de 31, você consiga alcançar as vitórias que Deus preparou para mim e para você esse ano. Esse ano tem grandes coisas para Deus fazer nas nossas histórias. Tem páginas novas a serem abertas e novos os cadernos a serem entregues em mão e novas lapiseiras pronto para escrever novas histórias. Só não vai escrever nova história e só não vai viver uma nova história quem não quiser permanecer no abrigo e na sombra do Onipotente. Permaneça na sombra do Onipotente. Permaneça na sombra de Jesus. Tem uma coisa interessante que me veio agora na memória, graças ao Espírito Santo, merci. Você sabia que a sombra anda? Você sabia que a sombra anda, né? Ele anda de acordo com o sol. Se você deixar um poste ali parado, a sombra não vai ficar só na direita, porque o sol está no lado esquerdo. Quando o sol começar a girar, automaticamente a sombra também vai fazer o quê? Começar a girar. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim? Jesus Cristo é uma pessoa móvel. Ele se move. Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Ele se move. Ele está querendo dizer o seguinte: se você está na sombra aqui no oeste, quando Jesus Cristo se mover para o norte, se mova para o norte com ele. Quando ele se mover para o oeste, para o sul, se mova no sul com ele. Quando ele se mover para lá em cima, se mova lá em cima com ele. Não deixa Jesus de jeito nenhum. Ninguém tolobana na lingala. Tina manaye, em francês, accroche-toi avec lui. Segura Jesus, não importa. Se ele se mover em outra direção, você vai. A Bíblia vai nos ensinar em Êxodo capítulo 14. Quando Deus vai tirar o povo de Israel no deserto, Deus vai lhe dar uma direção que vai se mudar 2 vezes por dia. A nuvem e a coluna de fogo. Quando a coluna se movia, o povo se movia. Precisavam estar debaixo daquela cobertura espiritual. Quando a coluna de fogo se movia, da mesma forma, eles também se moviam. Deus está vindo para mim, para você, dizendo: ano de 2025, mova-se de acordo com o movimento do Espírito Santo na tua vida. Resta no lugar da sombra do Onipotente. Fica no lugar da sombra do Onipotente. Ano dos vitoriosos, ano de grandes glórias, vitória na saúde, vitória nos estudos, vitória na formação, vitória no trabalho, vitória na finança, vitória no ministério, vitória no pregar quem prega, vitória no cantar quem canta, vitória no tocar quem toca, vitória na numeração do povo de Deus da igreja, vitória na documentação, vitória no espaço próprio alugado, vitória nos ensinamentos, vitória na disciplina, vitória na vida de oração. Ou seja, a tua vida inteira vai ser uma vida guiado debaixo de Deus, do poder do Pai e nessa vitória do Senhor. Ano de 2026, só fica atrás quem quiser ficar. Mas no nome de Jesus Cristo, vos exorto nessa manhã, para terminar a minha pregação, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Altíssimo, a sombra do único poderoso, a sombra do único inigualável, a sombra do único incomparável, na sombra de quem ninguém pode ir contra, ele descansa. A última palavra que eu queria falar com vocês hoje, talvez não vou demorar nela porque já peguei muito tempo. Descansa. Relax. Por que a Bíblia vai falar descansa? Quando você está na sombra e sai fora da sombra, o que está lá é perigo. Por isso que quando você está na sombra, você descansa. O perigo, ele tem muitas estratégias. Quando eu falo perigo, estou a falar aos nossos inimigos. Tem muitas estratégias. Eles lançam maldição por palavra, porque sabem que não podem ir no esconderijo. Então vão tentar lançar maldição de derrota. Vão tentar lançar maldição
de fracasso. Vão tentar lançar maldição de destruição. Ei. Vão tentar lançar até flecha do inimigo contra você no esconderijo. Mas você não precisa se defender, porque nesse esconderijo, ao mesmo tempo, é um escudo espiritual para você. Mas a Bíblia está dizendo, ei, para mim e para você nessa manhã, assim que eles tentarem fazer tudo aquilo, se tem uma coisa que a Bíblia determina nesse último versículo, do número 91, descansa. Eu poderia usar Jesus no barco, onde ele descansava, onde os discípulos se perturbaram. Jesus fazia o que? Descansava. Mas essa não é a minha pregação. Mas eu estou querendo dizer para você, quando tudo se perturbar, mas que com certeza em algum momento talvez vai se perturbar para mim e para você, Deus está dizendo para mim, se lembra, você está na sombra do Senhor, descansa. Você está na sombra do Onipotente e descansa. Você está na sombra do Deus Todo-Poderoso, aquele que não rejeita, não abandona os seus filhos. Descansa, pois quando você descansa, você vence as ondas, você vence a tempestade, você vence tudo, porque aquele que cria a sombra, ele te guarda e jamais te abandonará, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Quero terminar a pregação de hoje dizendo, dia 4 de janeiro, quarto dia do ano, glória a Deus, nos alegramos. A partir da manhã vai começar o corre-corre. Nesses corre-corre que vai começar, muitas das vezes, eu e você vamos se esquecer que estamos na sombra. Mas a sombra não vai se esquecer que tem que te abrigar. Mas quando você se lembrar, fala para o Senhor, Senhor, tenho que me mover em que direção? Estás em que direção? Pela oração, leitura da palavra, dedicação e súplica, Deus vai te orientar no nome de Jesus Cristo. Incline a sua cabeça para nós orarmos. Glória a Deus. Incline a sua cabeça para falarmos com Deus.